Então vamos lá, bem-vindos todos aí ao nosso encontro de líderes. No ano passado eu fiz vários encontros, né? Acho que no ano anterior também bastante. Depois eu dei uma parada por agenda louca, né? Aquele monte de coisa que a gente tem que fazer, mas agora eu vou retomar, né? Para a gente ir conversando sobre os temas principais de liderança, a gente vai se conhecendo, vamos interagindo, porque as informações que vocês me trazem também sobre todos os assuntos são muito relevantes no dia a dia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Paula, hoje especialista em desenvolvimento de líderes, mas eu trabalhei muitos anos como BP de RH, passei por empresas grandes, multinacionais, as duas últimas foram de tecnologia, e antes disso eu trabalhei 11 anos como secretária executiva, e foi meu primeiro contato aí com líderes, né? Líderes e perfis diferentes de líderes e equipes, entendendo que, né, tinha sempre aqueles líderes que todo mundo adorava trabalhar e tinha aqueles que ninguém queria ver nem passando no corredor, né? Então já foi me trazendo essa curiosidade de entender sobre comportamento humano, sobre estilos de liderança, sobre equipes. Então, quando eu estava no HSBC, eu migrei para a área de RH e aí fui me especializando, fui conhecendo muito mais sobre liderança, né, sobre pessoas, fazendo cursos, formações, e, enfim, ampliei bastante meu portfólio teórico e o prático também, né, porque tudo aquilo que eu aprendia na teoria, eu já pensava, isso aqui serve para a Bruna, isso aqui eu tenho que falar lá para a Andréia que entrou agora, isso aqui cabe lá na equipe do Gustavo. Então, eu sempre brincava que os meus líderes, né, os líderes atendidos eram minhas cobaias, porque daí eu podia testar na prática aquilo que dava certo e o que não dava, né? A Bruna já passou por isso também, que está aí. Então, podia testar na prática o que dá certo, o que não dá, o que funciona, o que não funciona, e para cada perfil diferente, tanto de líder quanto de equipe. E até 2021, então, eu trabalhei, né, no mundo corporativo, mas na paralela eu já ia fazendo treinamento, consultoria, mentoria, e aí de 2021, logo ali, não, nem tinha acabado a pandemia, né, mas já tinha passado aquele sufoco todo, então eu decidi sair do corporativo e ficar somente, né, com a minha consultoria, a WeLeaders, com foco no desenvolvimento de líderes e de equipes com um olhar para o futuro, para as competências do futuro, né? Eu sempre explico que os líderes foram capacitados, quer dizer, a gente, né, no geral, todo mundo foi capacitado lá desde escola, né, para olhar para as matérias, para as partes técnicas, né, para as competências técnicas. As matérias que a gente tinha eram técnicas, na faculdade também, no MBA, na pós, aí chega na empresa, também, treinamento é o quê? Técnico. A gente é cobrado por quê? Por número, por indicador, por margem, por EBITDA, tantos outros indicadores, tantas outras siglas, KPIs, né? Mas não capacitam os líderes para olharem efetivamente para pessoas. E a gente sabe hoje que para a gente atingir todos esses indicadores, todos esses KPIs, a gente precisa das pessoas. Ué, Paula, mas antes não precisava? Precisava sim, sempre precisou. Né? Mas o nosso olhar, principalmente depois da pandemia, está mudando ainda bem, né? Para entender que a gente vai conseguir aqueles resultados através das pessoas. Então, as pessoas não são só executoras. A gente precisa dar uma olhada diferente, né? Entender que ali naquele executor existe uma pessoa e que vai gerar todos aqueles números, todos os indicadores, tá? Então, esse é um pouquinho de mim. E mais? Hoje eu moro em Florianópolis, meu filho mora em São Paulo, meu pai e meu irmão moram em Curitiba, a família está espalhada aí nesses três estados, então eu viajo bastante para poder vê-los e acompanhá-los. E há 3 anos que eu estou aqui com meu marido em Florianópolis. Ah, e uma experiência aí super recente também, né? Além do currículo básico, eu fui convidada para escrever um capítulo, né? Então, como coautora desse livro, DNA de Liderança, foi uma experiência assim super diferente. Então, eu escrevi esse capítulo sobre liderança na era digital, contando, né, e reforçando que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente precisa entender sobre pessoas. Então, a tecnologia nos últimos anos mudou toda a nossa forma de se relacionar, de comportamento, e com isso, né, as nossas estratégias enquanto líder mudam também. Então, além de olhar para o futuro, que já é hoje, já chegou, né, a gente precisa também olhar diferente para as pessoas que estão criando
co-criando esse futuro, tá? Então, depois, quem se interessar, conhecer um pouquinho mais, quiser adquirir o livro, me manda uma mensagem, que eu vou ficar super feliz, tá? E aí, queria, então, perguntar para vocês quais os maiores desafios que vocês enfrentam hoje de engajamento, né? Até para entender se a dúvida de vocês está aí dentro do material que eu preparei. A Bruna me contou um pouquinho ali que ela tem desafios gerais, né? Com engajamento voluntário ali na equipe dela. Quem mais quer contar um pouquinho? Gustavo, Marcos, Lídia, Tatiana, que entrou depois, William, e uma pessoa não É, identificada de pelo, iPhone. pelo que eu venho passando, tá, Paulo, também eu acho que muito dos nossos desafios estão também relacionados com o perfil de cada um dos colaboradores que a gente tem e o que motiva eles para poder estar engajados, né? Uhum, Então, esse, quando você tem principalmente a minha empresa hoje, ela é uma empresa totalmente digital, né? Totalmente online, então não tenho hoje nenhuma interação física com os meus colaboradores, a não ser final de ano, quando eu vou visitá-los. tá Mas, bom. a questão de deles estarem, né, e ser uma empresa de tecnologia, eles estarem sempre online, né, todos os dias e tal, e isso é uma coisa Uhum, que vem, digamos assim, deles, assim, para com o objetivo da empresa, né? tá. E só que aí, lógico, tem perfis e perfis, né? Tem uns que a gente tem que trazer mais criar, na verdade, essa ideia de engajamento, né? E tem outros que já Uhum, vêm com isso digamos, já no chip, já nativo. uhum, Então, eu acho que esse é um ponto assim super importante que eu acho tá, que é um dos desafios que a gente tem aí. tá bom. Obrigada, Gustavo. A gente vai falar um pouquinho disso sim. Quem mais quer contribuir? Mônica, né? Então a pessoa não identificada é a Mônica, já descobri. Elisângela, William, Tatiana, querem compartilhar os desafios também? Mônica também, né? Eu acho que essa questão de engajamento de equipe, para mim, a maior dificuldade é envolver, né, os colaboradores ali dentro da equipe para que eles comprem a minha ideia e estejam juntos comigo ali na hora de bater uma Uhum, meta, de alcançar certo objetivo. Então, esse é o meu maior desafio, é realmente envolver todo mundo por uma causa tá, ali. tá bom. Obrigada, Lídia. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem outras dúvidas também, podem ir perguntando, fiquem bem à vontade, é uma conversa, conforme eu expliquei para vocês, né? E como eu contei o meu foco na liderança do futuro, que é hoje, então essa diferenciação é, né? Não vamos mais ser líderes no modelo do passado, porque o modelo do passado não funciona mais, né? Então, o que a gente foi aprendendo em cursos, em capacitações, e muita gente aprendeu aí no dia a dia, né? Fazendo, enfrentando problemas, copiando outros modelos. Então, muita coisa do que a gente viu não funciona mais, porque as pessoas são diferentes, os problemas são diferentes, então aquelas estratégias, né, aquelas técnicas que a gente tinha não funcionam mais, tanto para pessoas quanto para negócios também, né? Processos, indicadores que não funcionam mais por conta de toda essa mudança aí que a gente está vivendo no mercado e na tecnologia. Então, o que a gente precisa mudar primeiramente, né, entender, é o nosso pensamento, é o nosso mindset. Então, o que está mudando? O que está mudando no meu pedaço? O que muda na minha equipe, no meu segmento de negócio, na minha empresa? Como o Gustavo falou ali, está com uma equipe 100% remota. O que muda na maneira de consumo lá do meu cliente? Então, o cliente também está consumindo de maneira diferente ali no dia a dia um produto ou um serviço. Então, a gente precisa trazer esse pensamento aí mais para a nossa atualidade, né? Eu mostro na mentoria um gráfico de que a tecnologia ela avançou de uma maneira exponencial lá nos anos 2000, né? Depois que bombou aí a internet na virada do milênio. Então, tudo que veio depois foi numa velocidade muito rápida. Só que nós, no nosso desenvolvimento cognitivo, a gente continua naquela linearidade, né? De milênios e milênios
de aprendizado orgânico, né? Só que agora a tecnologia cresceu num exponencial, então a gente tem um gap ali de competências e de coisas para aprender. Então, o que a gente sabe não supre a necessidade que o mercado e as pessoas precisam, né? Então, sabendo disso, a gente tem que agir intencionalmente, positivamente, para tentar diminuir esse gap. E nós, enquanto líderes, temos uma responsabilidade, né, uma importância muito maior, porque a gente contamina positivamente, né, como a Lídia falou, a gente envolve muito mais pessoas sendo líderes. Então, vamos mostrar um exemplo mais positivo, né, e mais atualizado aí de liderança, tá? E eu trouxe para vocês ali no LinkedIn, nos posts, no grupo, ali na comunidade, vários exemplos contando que o engajamento, ele depende muito mais do líder, né? Muitas pesquisas e matérias mostram que 70% do engajamento do time vem da liderança, né? Só que as mesmas pesquisas vão lá para o colaborador e perguntam, né, se eles se sentem engajados, se eles confiam nos líderes, e só 49% dos colaboradores confiam nos líderes. Bom, se 70% do engajamento vem da liderança, mas 49% dos brasileiros não confiam nos seus líderes, no mínimo a gente tem aí um gap de 20% de uma conta que não está batendo, né? Essa conta não está fechando. E aí, quando a gente fala, né, de agir intencionalmente positivamente, líderes precisam, então, reverter esse cenário. Então, como é que eu reverto um cenário de desengajamento no time? Primeiramente, o líder precisa se engajar, né? O líder precisa estar ali mais engajado com a empresa. Olha só como que isso afeta, né? Outra pesquisa ali da Gallup diz que 80%, quase 80%, né? 77%, né? Que não tem engajamento. Só que essa variável aí, quando vai mais aprofundado, por que você não está engajado? Eles descobrem que é pelo comportamento do superior imediato. Então, sempre do meu líder direto. O meu líder direto, ele representa tudo que eu sei, tudo que eu vejo da empresa, da cultura, do tratamento com as pessoas, de posicionamento no mercado, de employer branding, de employee experience, customer success, ou seja lá, quais as muitas siglas que a gente vê por aí, né? Então, as empresas vêm investindo na capacitação das lideranças, contribuindo para essa melhoria, e eu tenho percebido aí melhoria, né, nos líderes que eu atendo, que eu tenho contato, mas ainda assim a situação é preocupante. Por quê? Lembra que eu contei para vocês que o nosso cognitivo ainda está na linearidade, né, de milênios e milênios trabalhando ali no orgânico, então a gente precisa dar um choque de realidade, de atualização, porque senão a gente não vai acompanhar todas essas mudanças que estão acontecendo, e aí vem cansaço, vem estresse, vem burnout, vem ansiedade, e assim por diante, né? E aí, como é que a gente sabe se os líderes estão engajados, né? Ou, como é que vocês sabem que os colaboradores estão desengajados? Me contem. Sintomas de desengajamento. Alguém pode me falar? Para mim, o sintoma é quando eu me vejo empolgada para realizar ali certa tarefa ou chegar em certo objetivo ou meta, e eu vejo a equipe, todo mundo me olhando com cara de paisagem. Oh, meu Deus. Faz sentido. Procrastinação, a Bruna contou. O Gustavo ali falou também pelo fato da equipe estar remota, né? Então, sintomas de desengajamento. Procrastinação, eu não quero fazer, não entrego, o resultado não bate, a meta não bate. Faltas, atrasos injustificados, né? Que mais? Não querer contribuir, não querer participar, fofoca, fala mal da empresa, do colega, do líder, né? Então, a gente precisa reverter esse cenário, não importar qual a qualidade, isso mesmo, Tatiana, né? Faz de qualquer jeito, só para dizer que fez só o básico,
Isso mesmo, tá? Isso são sintomas, então, de desengajamento que vale não só para a equipe, mas para a gente também. Então, para olhar se vocês também, né, estão com esses sintomas aí de desengajamento, porque se o líder está desengajado, a empresa desengajada, a equipe está desengajada, tá? Então, uma equipe que tem baixa performance, o líder tem baixa performance. Uma equipe que está desengajada, provavelmente o líder aí também está desengajado. Então, primeiro a gente tem que olhar para o quanto esse líder está engajado. Então, como é que vocês vão perceber se vocês estão engajados ou não, né? Mesma coisa, vocês querem contribuir com a entrega, né? Vocês estão fazendo uma excelência na qualidade, na entrega, cumprindo os prazos, fortalecendo a cultura da empresa, desenvolvendo os colaboradores, né? Entendendo quais são os desafios, ouvindo de fato. Vocês participam das ações da empresa, leem os comunicados, participam dos webinars, dos talks que os líderes estão fazendo, né? Vocês estão comprometidos com essa excelência? Então, o que precisa eliminar, né, para reverter esse cenário? Centralização, individualismo, ego, falta de humildade, aquela coisa de achar que o líder tem que saber todas as respostas, né? O líder herói, isso não funciona mais, a gente não tem todas as respostas, se é que algum dia teve, né? Mas hoje, muito menos, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitas mudanças acontecendo. E aí, na verdade, o que a equipe quer do líder? O que a equipe espera do líder? Um líder que esteja presente, que apoie, que suporte, que contribua, que ouça suas sugestões de melhorias, né, que faça reconhecimento, e não aquele líder que fique em cima só controlando, monitorando se entrou ou não entrou online, se está ou se não está no escritório, né, a volta do presencial só para saber que a pessoa está lá, porque tudo isso desengaja, né, desengaja e desengaja bastante. Então, a postura de vocês no dia a dia afeta diretamente a postura e o comportamento dessa equipe também, tá? Então, se a equipe não está produzindo, vamos olhar se o líder está produzindo a contento. Se a equipe não está engajada, vamos olhar para o engajamento do líder com a empresa, com o projeto, com as metas, né, com os pares, com o cliente. Às vezes o cliente, né, a gente desengaja por conta do cliente, que também é ruim, é chato, ou enfim, né? E esses, então, são os sintomas para perceber o desengajamento, tanto na equipe quanto em vocês também, tá? Então, quer a equipe engajada? Vamos engajar o líder primeiro. E aí, nessa pesquisa da Flash Talents e da FGV, né? O que eles chegaram à conclusão? Que a confiança nos líderes é o aspecto que mais traz engajamento. Além de significado no trabalho, então compartilhar o propósito e boas práticas de gestão. E aqui quando a gente fala de propósito, tá? Não é aquele grande propósito, né, da empresa como um todo, ou de transformar o mundo, ou de fazer o bem para a sociedade e para a comunidade, para o meio ambiente, desculpa faltar a palavra, né? Isso também, tá? Mas vamos reduzir esse propósito ali no seu pedaço. Qual que é o propósito desta equipe, desta diretoria, desta área, desta atividade que eu estou pedindo para você fazer, tá? Então, as pessoas, lembra, elas não querem mais controle, elas não querem mais microgerenciamento. Elas querem entender por que você está me pedindo para fazer isso, Lídia, né? Qual que é a importância, qual que é o impacto dessa atividade nos resultados da minha diretoria, da minha empresa, né? Se for para ambientes maiores, aí na América Latina, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu sou só aqui um analista júnior, né? Estou aqui na empresa faz um ano. Como é que alguém vai saber o resultado da atividade que eu estou fazendo, tá? Então, cabe aos líderes explicarem qual é o propósito daquela meta, né, daquela atividade que você está pedindo, daquele prazo. Então, é necessário sempre explicar os porquês. Vocês conhecem o Golden Circle do Simon Sinek? Lá ele fala assim, né? No meio do círculo tá a razão, o porquê, depois como a gente vai fazer e depois o que a gente vai fazer.
Aí o erro do desengajamento é que a gente só fala o que precisa ser feito, só a borda do círculo, né? Mas muitas vezes os líderes não explicam como fazer, e aí se sai errado, né? Porque o líder não explicou, e principalmente lá no centro, por que eu estou pedindo isso? Então, comunicação constante, né, e clara é muito importante para que as pessoas entendam o que está sendo demandado, o que precisa fazer, tá? E aí, como a confiança, então, é o que mais afeta o engajamento, tanto para cima quanto para baixo, né? Porque se perder a confiança também, o engajamento, os resultados vão lá para baixo. Então, seja você primeiro confiante e confiável, né? Então, você confia naquela equipe, você confia naquele projeto, naquela empresa, né? Tem um fit cultural ali que faça essa confiança permear, né, no dia a dia. Você é uma pessoa confiável, a tua equipe pode confiar em você, ou seja, você cumpre o que promete, né? Você faz aquilo que você disse, né? As suas ações correspondem ao seu discurso. Então, você precisa ser confiável, né? Autoconfiante, para que as pessoas confiem em você e vice-versa, uma via de mão dupla. Né? Então, tenho vários aí materiais, dentro da mentoria eu falo bastante sobre essa questão da confiança, o quanto que é importante desenvolver, e as melhores empresas para se trabalhar lá na GPTW, que eu também sou partner da GPTW, acho que eu não contei ali no começo, né? Toda a metodologia é pautada em relações de confiança. Então, as empresas que estão melhor posicionadas, as empresas certificadas, premiadas, que estão lá no topo, todas elas têm essa cultura de confiança muito forte, e com isso o engajamento é maior, né? O turnover é menor, as pessoas não têm motivo para sair, né? Saem por propostas assim muito melhores, mas não é, o turnover é muito mais baixo. O faturamento dessas empresas é muito maior, né? E aí a gente chega lá na conclusão de que, né, pessoas felizes, uma equipe feliz, aumenta o lucro da empresa. Tem diversos estudos, tem um livro até sobre isso que é muito verdade, tá? E aí aqui eu estou propondo para vocês uma das atividades que depois vocês podem escanear esse QR Code, né? Vai pedir ali só o nome e o e-mail de vocês, né? O contato, para daí eu mandar para vocês. Essa é um pedacinho, uma parte de uma atividade que eu passo dentro da mentoria Líder do Futuro, né? Quando a gente fala ali de liderança exponencial. Então, eu criei essa ferramenta de acordo com alguns livros e alguns materiais que eu vi de liderança exponencial, tá? E aí eu proponho para vocês, para se analisarem semana a semana, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não percebe as nossas características ali, né? A nossa autoanálise, autoconhecimento. Então, como é que está a nossa confiança, o nosso nível? Fala, puxa, Paula, nunca parei para pensar nisso, né? Então, a gente precisa muitas vezes de uma atividade que faça parar para olhar, para conseguir responder se aquilo faz sentido, se aquilo é verdade ou não, tá? Então, eu vou mandar para vocês e vocês vão preenchendo semana a semana e vocês vão percebendo a evolução. O que eu vejo aqui, né, de feedback dos mentorados quando chegam nessas atividades? Nunca parei para pensar nisso, não sei. Né? Então, deixa eu observar a próxima semana, porque muitas das questões aqui, tem mais lá para baixo, tá? Paula, não sei mesmo, preciso parar para observar, né? Então, eu cumpro os compromissos que eu assumo? Ah, eu acho que sim, né? Mas aí durante a semana vem alguém e fala assim, ô Paula, você ficou de me mandar uma informação, não mandou. Você ficou de fazer o post lá do encontro e não fez. Você ficou de me mandar uma informação, você ficou de fazer tal coisa, tal coisa. Então, isso é confiabilidade, isso é confiança. Então, será que mesmo está cumprindo os compromissos que assume? Né? Então, essas coisinhas menores do dia a dia, que daí você para pensar que não está fazendo, é um alerta gigante, né, de como é que está o seu walk the talk, como é que está a sua abordagem versus o seu fazer, né, a sua execução, o seu colocar em prática. Então, é muito importante, depois de semanas, depois a Bruna pode contar um pouquinho ali mais para frente, que ela passou por esse processo todo, né, como que vai essa percepção, né, como que muda o resultado do líder, né, e da equipe fazendo esse acompanhamento, não só de confiança, mas das outras competências também, tá?
e como que vai construindo isso no dia a dia. Então, se eu percebi que tem pequenas coisinhas ali que eu não estou cumprindo, assumindo, então a próxima vez que eu falar para a Paula que eu vou mandar, deixa eu pensar mesmo se eu posso mandar naquele dia, naquele horário, se eu estou assumindo tarefas e demandas demais, se eu estou realmente me comprometendo ou me sobrecarregando, tá? Então é uma atividade de autoconhecimento que funciona muito depois desse mapeamento aí por semanas, que vocês vão construindo semana a semana, percebendo esses gaps seu e da equipe, porque tem perguntas ali sobre a equipe também, que vocês vão construindo essa confiança, tá? Então, assim, Paula, é uma fórmula mágica? Não. Vai mudar tudo na segunda semana? Não. Mas ao longo de 3, 4, 5, 6 semanas muda muita coisa e você consegue reverter muita coisa do seu engajamento, por exemplo, que é disso que a gente está falando hoje, tá? Mas de outros temas ali também que podem ser melhorados, consolidados e revertidos para um cenário muito mais positivo. Ok? Gente, tudo bem? Eu desinvestei a falar. Como é que vocês estão aí? Tô acompanhando aqui, tá bom. Legal, obrigada. Tatiana diz que tá ok. Então, tá bom. E aí, 3 erros que você não pode cometer de jeito nenhum se você quiser melhorar o engajamento da tua equipe, tá? Não ter rituais de gestão, então a gente precisa ter rituais de gestão, né, de alinhamento, de resultados, para falar de metas, para fazer feedback, para fazer one-to-one. Aí, falando em feedback, não pode ser desestruturado, né? As pessoas têm trauma de feedback porque tiveram feedbacks horrorosos no passado, né? De líderes que não sabiam como fazer, que saíram falando qualquer coisa, que não estava estruturado, que não sabia técnica, que não tinha ferramenta, né? Pressionar o seu time até ficar esgotado, isso desengaja você e desengaja o seu time totalmente, né? Ninguém quer trabalhar nervoso, ansioso, esgotado e com burnout. Além disso, né, não se desenvolver enquanto líder, suas capacidades, suas habilidades de liderança. Então, a todo momento a gente precisa ver ver novamente o mesmo tema, né, o reskilling. Então, Paula, mas eu já fiz, sei lá, 10 cursos de liderança, precisa fazer outro? Precisa, porque a cada vez você vai melhorando e vendo um ponto de vista diferente. E o upskilling é aquilo que você não sabe ainda, né? Então, estão surgindo muitas necessidades diferentes que até ontem eu não precisava, eu não sabia, ninguém me pediu, então preciso aprender coisas novas também, tá? E importantíssimo, como o Gustavo falou ali no começo, conhecer o perfil do seu time, conhecer o teu perfil, a tua tendência de comportamento e a tendência de comportamento do seu time também, tá? Porque tem um que é mais visual, outro é mais auditivo, tem gente que é sinestésica, gosta de estar perto, né? Aqueles que querem muito ir para o escritório são sinestésicos, que gostam de ver todo mundo tomar café, ficar junto, né? Tem outros que não precisam disso. Então, cada um é produtivo à sua maneira. Cabe ao líder entender, né, quais são os perfis e quais são os motivadores de cada colaborador, de cada geração, de cada, às vezes, de cada região, né? Cada estado é diferente. Quem tem times remotos, às vezes tem gente espalhada por todo lugar, né? Então, é muito importante entender isso também, tá? E aí, falamos ali também sobre equipes multigeracionais. Então, como é que você pode engajar, né, o seu time multigeracional? Tem várias estratégias, mas eu trouxe 2 aqui para vocês que costumam dar muito certo, tá? Então, você vai juntar a experiência da geração X, que é o pessoal aí de 40 anos para cima, tá? Onde eu tô, que tem muita experiência prática, vivências, tem cases de sucesso, tem cases de fracasso, já passaram por 200 coisas na sua trajetória. Junta com o espírito empreendedor da geração Y, né? Da onde saíram as maiores inovações tecnológicas que a gente tem hoje, saiu dessa geração aqui, né? Que pegou justamente a transição entre o começo ali da tecnologia, viram muita coisa acontecendo desde o começo, então a visão deles para inovação e para tecnologia é muito diferente, muito superior, tá?
E a geração Z que está chegando agora, né, que quer saber o propósito, e como eu falei, não é o propósito super, hiper grandioso, mas o propósito ali da área, da atividade, do que você está me pedindo, né? Eles estão muito treinados em tendências e mudanças de consumo, no formato de consumo. Então, se mudou alguma coisa lá no teu produto, no perfil do teu cliente, agora, né, você tem uma equipe mais jovem, lá no teu cliente tem uma equipe mais jovem, né, a forma de consumo, não é só consumo de comprar um produto, tá? A maneira de como vai ter uma reunião, como você vai apresentar um material, como você vai construir uma abordagem, uma ideia, isso muda tudo, tá? Então, a sugestão número 1 é promover fóruns e debates sobre algum tema específico. Então, aqui, vamos falar de engajamento? Vamos colocar, né, toda essa galera junta para falar de engajamento? Você vai ver que a geração X vai te contar que engajamento para eles é uma coisa, para Y é outra coisa e para Z é outra coisa, né? A Y quer trabalho remoto, quer ficar em casa, não quer pegar trânsito, não quer gastar horas no ir e vir. A geração Z quer estar conectado, quer informação mais rápida, quer treinamentos mais curtos. A geração X quer contar o que eles sabem, eles querem reconhecimento, né? Então você pode colocar todo mundo junto aqui para chegar em alguma nova estratégia customizada para o seu time sobre engajamento, por exemplo. Cada um vai dar aqui o seu pitaco, não tem certo, não tem errado, ninguém é melhor do que ninguém, mas você ouve várias perspectivas, você traz diversidade para a sua solução, né? E você vai chegar numa solução inovadora, né? Inovação também não precisa ser algo super, hiper grandioso, mas é alguma coisa diferente que vai te trazer valor. E a outra estratégia é a mentoria reversa, né? Então, o que cada geração pode ensinar? Será que só a X, só os antigos ensinam para os mais novos? Não, os mais novos também podem ensinar para os mais antigos. O que é propósito? Lá, né, para 40, 50 anos, a gente nem falava de propósito, nem isso não era pauta, não era importante, né? E para eles agora é. Então, vem cá ensinar sobre propósito. Vem cá falar sobre tendências, né? Como muda essas formas de consumo, né? O que você acha, então, de eu fazer de tal maneira, de outra maneira? Não, peraí, se você fizer desse seu jeito, by the book aí da geração X, o antigão, as pessoas não vão gostar, não vão aderir, não vão curtir. Então, é importante a gente ouvir as gerações mais novas também. Eles têm muita coisa para aprender? Tem. Mas também pode ter muita coisa para ensinar que a gente não está deixando despercebido, tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Muito bom. Valeu, Gustavo. Agora eu vou convidar a Bruna, tá, para falar um pouquinho. A Bruna é do Grupo Positivo e ela fez mentoria comigo no ano passado e veio com bastante desafio de engajamento, né, Bruna? Até por isso que eu te chamei aqui para contar um pouquinho, né, de como eram os teus desafios, como que foi o processo e resultados que você teve aí quando você mudou essa perspectiva de engajamento. Conta pra gente, então. Realmente foi um ano um tanto quanto montanha-russa, né, que no ponto de vista de liderança, né? Ter feito aquela mentoria lá no começo do ano com a Paula, com certeza abriu assim um certo prisma assim em relação à minha equipe. Eu tinha várias dificuldades, principalmente em relação à sinergia entre os membros da equipe, cada um dentro de uma fase diferente da geração, cada um dentro do seu propósito, cada um dentro dos seus valores únicos, e em determinado ponto tudo conflitava, né? Tudo chegava em conflito. E não eram conflitos positivos, de certa forma, eram conflitos que acabavam sendo desafiadores constantemente, né? Então, uma hora era a situação da própria convivência, no sentido presencial versus híbrido, versus home office, versus disponibilidade de horário, que são coisas que hoje a gente acha até que são simples, mas no fim das contas torna-se uma logística totalmente diferente, né? Principalmente depois da pandemia, de entender o que é valor para cada um, trabalhar dentro de casa, como você acabou de colocar, o que é valor, como é a performance individual de cada um e como que isso reflete diante de poucas decisões. Então, foi realmente um momento de introspectiva no passado, onde a gente pôde avaliar
como funcionava a área e o que era o papel de cada um ali dentro. O que cada um trazia, o que cada um tinha de valor para somar, né, na equipe, e o que realmente não agregava tanto. Então, eu acho que um dos maiores desafios que foi enfrentado ano passado, a Paula viu o sofrimento que eu fiquei, era justamente de poder diferenciar o que eram as maçãs produtivas das maçãs que não estavam trazendo sabor para todo aquele tempero, né? Que aí contaminava, obviamente, a questão do engajamento da equipe e a produtividade, no fim das contas. Pontos que a gente acabou adotando, que, obviamente, eu fiz junto com a minha equipe muita coisa, né? O líder, sim, ouviu aqueles que estão ali no dia a dia, não consegue trazer um futuro, ele consegue apenas dar a opinião dele. Então, junto com a minha equipe, a gente conseguiu moldar rituais que fizeram que fizeram a diferença para entender qual é o papel de cada um, qual é o valor que cada um tem que entregar e qual é a expectativa que eu tinha e que a própria empresa tinha para poder fazer todo aquele movimento acontecer. Eu trabalho hoje na área de comunicação, então é muito difícil falar de engajamento, sendo que a gente tem uma responsabilidade de engajamento perante a empresa, né? De estimular também os outros colaboradores a fazer parte, a engajarem. Então, foi um dos pontos cruciais, inclusive, da Ignada, da nossa equipe, de se tornar referência e também ser modelo, exemplo para os outros. Como que a gente pode falar de engajamento para os outros se a gente não está engajado? Se a gente não está motivado? Se a gente não está se conectando com aquele propósito, no fim das contas? Então, algumas coisas que a gente acabou adotando, né? Separei a equipe de certa forma, trouxe outro integrante para poder dar uma girada em perspectiva, funcionou muito bem, mas também adotei rituais e pactuei muitos acordos com eles, né? Então, não se faz nada sem antes a gente combinar como isso vai ser feito, por que aquilo está sendo feito e qual é o impacto que aquela ação está tendo diante do resultado total da movimentação de cultura que a gente quer promover dentro do positivo, né? Desde rituais simples, né, do one-on-one, que foi uma coisa que eu acabei pegando da própria mentoria, que hoje, semanalmente, a gente faz esse checkpoint, justamente porque a gente tem um volume absurdo de tarefas, mas semanalmente eu não só proponho, como elas me cobram muito, que a gente faça esse momento exclusivos e individuais, para que a gente possa ter um norte, né? Uma programação, uma expectativa e trilhar os caminhos cada vez mais ágeis ali do desenvolvimento. Além disso, compromisso de feedback, a gente sabe que feedback hoje parece ser uma palavra muito bonita, mas só quem realmente acredita sabe o valor que essa palavra tem no dia a dia. O feedback instaurado e pactuado trimestralmente com a equipe, onde a gente consegue realmente ver o que está certo, o que pode progredir, elogiar, reconhecer, fazer o papel dele ser válido dentro de tudo aquilo que ele está contribuindo, mas também corrigir a rota dentro do tempo, né? Dentro da expectativa da própria empresa. E, além dessas duas ferramentas, a gente ainda adotou uma nova, que é a chamada... Que é uma nova não, mas eu comecei a adotar no passado e agora parece que está saindo com muito mais frequência, que é o papo de desenvolvimento, onde a gente faz trimestralmente também um momento para poder focar no desenvolvimento como profissional, independentemente da empresa. Então, abrindo o horizonte para tudo aquilo que ele quer, tem vontade de aprender, tem curiosidade de aprender, quais os skills que ele acha que tem que ter para poder subir de cadeira, para poder traçar ali uma trilha de desenvolvimento que, com certeza, faz ele se tornar ainda mais robusto na profissão onde a gente está, né? Foram coisas construídas ao longo de um ano, e hoje eu falei para a Paula, inclusive, que foi muito gratificante receber aqui o pedido para poder compartilhar o meu exemplo, porque eu vi como em um ano pequenas mudanças de visão conseguiram realmente fazer eu sentir a equipe muito mais valorizada, engajada, com vontade de vestir a camisa sem eu ter entregue a camisa para eles. Então, foi uma Ignada, assim,
maravilhosa que tem dado frutos muito legais. Ótimo, Bruna. Nossa, que bom. Eu fico muito feliz, né, de ter participado disso. E a Bruna, a gente no começo, até pegando o gancho com a confiança, né, Bruna? Como a Bruna era insegura para fazer essas É sessões, verdade. É. né? Também, então, trabalhamos aí bastante a confiança, né, para que ela pudesse engajar. Então, como eu falei agora há pouco, né? Foi de uma semana para outra, Bruna? Não. Não, Mas definitivamente não. Inclusive, a gente começa a se dar conta das mudanças depois de um bom tempo, quando algumas fichas caem de uma boa rotina adotada, né, para esse prisma. Então, não é de uma noite, da noite para o dia, definitivamente. Mas a mudança de visão tem que ser da noite para o dia, tem que ser determinante, né? A gente tem que estar claro que a gente precisa, obviamente, abrir os olhos para visões que a gente não tem no dia a dia e que só eles conseguem trazer para a gente. Não é ninguém mais que diz de cima para baixo como fazer, sim eles que vão ditando o ritmo e a forma como a gente tem que conduzir para que todo mundo fique bem. obrigada. É isso mesmo, né? Então, não só a mentoria é reversa, mas olha quantos inputs que a Bruna foi adotando, ouvindo o time, né? E hoje o time está muito mais engajado, né? Ela não me traz mais, Paula, eu sei que a mentoria acabou, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Me dá uma sugestão aqui, me dá uma opinião, né? Que claro, todos os mentorados acabam ficando comigo para sempre, a gente vai trocando muitas informações ali, né? Então, no começo tinha muitos questionamentos, conforme ela foi trabalhando a confiança e mudando esse posicionamento, engajando o time, deixando o time participar ali da construção, né, entendendo os porquês, entendendo o propósito da área, né, da Bruna, das atividades, enfim, esse engajamento foi melhorando e hoje a gente, né, troca mensagens ali até para falar de outras coisas, de amenidades, mas pelo menos o problema aí de engajamento foi super bem resolvido, né? Então, fico feliz de ter participado dessa construção contigo, Bruna. Obrigada por aceitar participar aqui também, viu? Eu é que agradeço. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também, né, é a questão dos comportamentos. A gente precisa ficar antenado na mudança dos comportamentos que estão acontecendo, principalmente depois da pandemia, teve muitas tendências de comportamento desencadeados ali pela pandemia, né? E principalmente com as gerações mais novas, porque elas se sentiram mais abertas para falar e para compartilhar aquilo que estava sentindo, né? Então, nós lá, os mais antigos, muitas vezes a gente foi ensinado a não mostrar o que sente, né? Engole o choro, não demonstra, porque isso pode ser sinal de fraqueza, né? E os mais novos não vieram com esse vício ruim, esse vício feio, né? Então, eles gritaram aos quatro ventos ali, olha, estou de saco cheio dessa empresa, dessa equipe, desse líder, dessa rotina, desse processo, desse trabalho, né? Então, muitos começaram a pedir demissão ali durante e pós-pandemia, tipo, o que eu estou fazendo aqui nessa empresa, com esse líder, com essa equipe que não me valoriza, né? Então, quem ainda não estava tão de saco cheio assim, ainda conversou, reclamou, tentou fazer novos acordos. Quem já estava, né, por aqui, passou pelo silent quitting, ou seja, as pessoas pediram demissão, né? Eu fui uma delas que passei por esse processo, que eu já estava tão cansada, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu falei, não vou mais falar, não vou mais reclamar. Quando eu conseguir outra coisa, eu troco, né? Só que eu não consegui outra coisa, daí eu saí para abrir minha mentoria. Mas um dia eu falei para o meu diretor, eu falei assim, olha, põe outra pessoa no meu lugar que eu estou saindo, né? Então, já o gato não subiu no telhado, né? O gato já foi embora de uma vez. Depois, agora tem o loud quitting, então as pessoas estão reclamando na cara dura, né, do trabalho do líder, do cliente, dos processos da rotina, de tudo, né? Então você já consegue perceber ali pessoas que não estão engajadas ou porque estão quietas demais, né? Ou porque estão já gritando aos quatro ventos. E aí você precisa então entender se a pessoa tem um potencial, e se não tem esse potencial, a gente tem as peças também. Softbag. Então, tem que ficar lá, chega, vai todo mundo ali para o cafezinho, um ponto de encontro,
trocam informações, matam a saudade, alinham alguns pontos, mas depois as pessoas vão embora. Vão trabalhar de um café que é mais confortável, volta para casa, juntam 2 ou 3 ali, vão para um restaurante, uma mesa no shopping, né, para algum outro lugar, mas não necessariamente ficar dentro da empresa, né? Então, eu bater o cartão ali no cafezinho, todo mundo se viu, alinhou e depois vão para outros ambientes. Que mais? Outro movimento agora que tem surgido nos últimos anos, principalmente com a geração Y, tá? Que é o Fat Fire. O Fire não é de fogo, né? O Fire é de Financial Independence Retire Early. Ou seja, a gente se matando de trabalhar, né, para fazer muito dinheiro agora, até uns 40, 45 anos, para depois se aposentar mais cedo, tendo uma renda passiva, né? Então, vou trabalhar bastante agora, ganhar bastante dinheiro agora que eu tô com gás, né? Com essa coisa da juventude ainda, para me aposentar cedo e depois não preciso mais trabalhar, pelo amor de Deus, tá? Então, esse é um outro movimento aí que vocês precisam entender se está acontecendo com os jovens de vocês. E acho que é esse, né? Que eu fui falando com vocês ali nos posts, nos vídeos. Se tiver algum outro aí que vocês se lembrem, pode perguntar também, tá? Mas fiquem de olho nessas tendências. O colaborador ele pode estar mais quietinho, né, menos participativo, ou porque está com algum problema ali que pode ser solucionado, ou se ele já está tanto saco cheio que ele quer sair e você não está percebendo, tá? Aí depois fala assim, nossa, nem sabia, foi embora, não me falou nada, né? Ok? A mentoria que a Bruna comentou ali, né? É o programa Líder do Futuro. Depois, quem quiser entender um pouquinho mais, me manda uma mensagem ali no QR Code, tem os meus contatos, né? Você pode aplicar ali para uma sessão estratégica para a gente conversar, para entender se faz sentido, se não faz, né? Se eu tenho como te ajudar imediatamente, né? Já sai com um plano de ação do que você precisa desenvolver ali, independente de entrar na mentoria ou de não entrar na mentoria, tá? Eu oriento ali o que vocês precisam fazer com relação ao desenvolvimento do líder e da equipe, né? E é isso. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Nesse QR Code são os meus contatos, coloquei novamente. E aqui para vocês preencherem para receber aquele mapeamento da confiança. E também eu preparei para vocês, com todo carinho, um checklist do engajamento, né? Tudo que eu fui falando aqui durante a apresentação, eu coloquei num checklist para vocês entenderem ali se estão fazendo, se não está fazendo, se está bom, se não está, está falhando, isso aqui eu nunca nem pensei na vida. Putz, preciso parar para fazer alguma dessas ações, outras que já estão andando direitinho, e aí vocês conseguem perceber, então, como é que está o nível de engajamento de vocês e da equipe também, tá? É isso. Agora eu vou parar de compartilhar. Queria ver a carinha de todos que entraram, tirar a famosa fotinho, porque, né, quem me conhece já sabe que eu sempre tiro um print das participações e pegar o feedback de vocês também, né? Como é que foi? O que vocês acharam? Já dá para implementar aquelas 2 ferramentas ali, né? O que já dá para sair fazendo? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Gustavo, que estava lá né, que me contou os desafios no começo. Conta aí. Muito bom, muito bom. Não, excelente, Paula. Parabéns aí pelo trabalho e pela iniciativa. Tem um ponto super importante ali dessa gerenciar essas gerações, né? que não é fácil, né? Me pareceu assim muito claro, né, esse ponto, porque faz parte da minha rotina do dia a dia, né? Então, tudo que realmente tanto ah, foi falado, né, sobre todo esse processo de identificação e aprendizagem do lado do líder e também do lado dos colaboradores para poder fazer o engajamento. Eu acho que é realmente o nosso dia a dia, nosso desafio no dia a dia, né? Então, muito bom. Parabéns aí. Fico feliz por ter participado aí com vocês. Obrigada, Gustavo. E a Tatiana, o Emerson. Parabéns, Paulinha. Muito bom aí
apresentação. Peço desculpa por ter chegado 10 minutos atrasado, mas eu estava na estrada. Mas vou utilizar bastante coisa no meu dia a dia lá na empresa. Muito obrigada. Ai, que ótimo, fico feliz. Obrigada de ter participado, Emerson. Imagina, eu que agradeço. Paula, eu também gostaria de agradecer, eu achei bem bacana, essa ferramenta aí eu não conhecia, eu acho que é bacana de aplicar também. E eu tenho uma pergunta, é possível a gente utilizar essa ferramenta para outros times também? Por que que eu pergunto isso? Meu time direto, eu acho que é mais fácil de conquistar a confiança e de obter o engajamento, só que eu interajo com muitas áreas dentro da empresa. E eu não consigo esse mesmo engajamento com outras áreas, como eu consigo com o meu time. Uhum, uhum. Pode sim, Tatiana, tá? E a confiança a gente vai construindo. Então, sempre é mais fácil com quem está perto, porque a gente está ali no dia a dia, você vai entendendo como as pessoas funcionam, né? Você tem diversas oportunidades de interação com quem está perto de você, né? E aí, com a camada que está um pouco mais longe, você pode usar tanto os teus liderados, né, que tenham proximidade com essas áreas, com essas outras pessoas, e você vai também expandindo, criando essas mesmas estratégias que você aplica no teu time para fora também, tá? Então vai criar proximidade, vai estar mais perto, vai convidar para um café, para um bate-papo, para uma reunião, para um one-to-one, para um feedback, né? Porque se são áreas parceiras, não um feedback como líder, né? Mas um feedback do que você está vendo, o que você está percebendo, como que está ajudando, como que essas áreas estão interagindo bem, como que eles estão te ajudando no teu trabalho, né? Então, as mesmas estratégias que você aplica ali para os teus liderados, você pode aplicar para uma camada de fora também, tá? Uhum. Você pode interagir com eles trazendo tendências que você está percebendo, feedbacks do teu cliente que possa ter dado sobre essas áreas também, dos teus liderados sobre essas áreas, promover encontros juntos, né? Então, mesmo exemplo de engajamento, né? Como é que vocês acham que a gente pode melhorar o engajamento entre essas duas áreas? Deixa eles falarem, cada um vai ter ideia, né? Então, vocês estão com um projeto, um problema em comum, vamos colocar todo mundo para falar também, né? Fazer um brainstorming. Então, não só os líderes, né, podem ser ali a parte criativa da solução, mas traz os times para conversarem também. Você vai criando essa proximidade. E aí você vai criando esses laços de confiança. Perfeito, Tá obrigada. bom? E passa para os teus liderados também, para os teus líderes, né? Abaixo de você, fazerem aquela ferramenta também, porque eles também vão ter que estreitar laços de confiança com todo mundo que está interagindo ali também. Uhum. Tá Ok, bom? Depois tá me bom, diz se obrigada. funcionou. Legal. Marcos, quer falar? Quero, mas a Bruna ainda está aí, né? Tá aqui? Eu Tá não... sim. Estou aqui sim. Oi, Bruna, eu escrevi no chat, né? Parabéns pelo que você passou, mas eu tenho uma pergunta drástica para você. Opa, se tiver ao meu alcance respondê-la, com certeza. O que você teve que se alterar a si mesma durante esse processo que você implantou na empresa? Assim, uma coisa que você abominava e teve que alterar essa abominação e agir. Você diz nesse processo com a minha equipe? Isso. Tá. Na verdade, assim, Marcos, uma das coisas que eu mais tive que mudar, na verdade, é o jeito, o nível de envolvimento, tá? Como essa é a minha primeira experiência como gestão direta por um pouco mais de profundidade, eu tive que começar a ver as situações com um pouco mais de frieza para eu poder tomar a decisão da forma certa. Como a gente tem esse hábito de convivência, de ser um parceiro, de ser um meio para poder auxiliar a nossa equipe a conquistar os objetivos, a gente se envolve, a gente se conecta muito profundamente, né? A ponto de quase misturar aquilo que é profissional versus aquilo que é pessoal. E para mim sempre foi muito natural isso, sabe? De misturar de interlaçar essas duas situações. Quando eu comecei a ver
casos de as pessoas que estavam na minha equipe tomarem certa liberdade ou abusar dessa confiança, abusar dessa postura para poder não estar engajada com a equipe, foi aonde eu tive que me distanciar um pouquinho. Nessa distância foi onde eu comecei a ter um pouquinho mais de discernimento e começar a estrategiar exatamente a minha equipe para o melhor, não só para aqueles que eu gosto, mas para aqueles que realmente me trazem retorno. E foi com muito remorso ou sem remorso? Não, você sabe que assim foi com muita dor no coração. Eu te digo, a Paula viu o quanto eu sofri, meu Deus do céu, porque fazer essa decisão é muito cruel para o ser humano, né? Do tipo, não, você não faz mais parte disso. Você desconectar esse ser humano da cadeira é um sentimento muito forte. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, que para mim estava claro que realmente tinha mais vantagens do que desvantagens, tinha mais benefícios do que malefícios, fazer essa tomada de decisão, a minha consciência ficou tranquila. E a minha condução com a equipe também foi mais sincera. Então, aquela pessoa, por exemplo, que eu tive que desligar, Marcos, ela trazia muita fofoca para dentro da equipe, ela trazia comportamentos muito críticos, procrastinação que eu coloquei aqui no próprio chat, argumentação pelo qual não fazer as atividades e sempre arranjar desculpas ou sempre arranjar formas de argumentar pelo qual motivo não fez. Não porque ele não conseguiu atingir, mas por que ele não fez? Então, a partir do momento que aquilo começou a ser influenciador na minha meta, na minha própria equipe, que o pessoal começava a chegar para mim e falar, gente, ele não está agregando em nada, foi quando eu tive que tomar uma decisão um pouco mais forte, né? Um pouco mais determinada, tirar o meu sentimento de campo e acabar tomando a decisão para o melhor. Isso já faz alguns bons meses, né? E foi um sofrimento né, grande. Bruna? Para a Bruna demorou um pouquinho ali de sair virar a chavinha, né? De sair daquele perfil, sou parte da equipe, para sou líder da equipe agora, né? Então tinha essa coisa de ser muito querida, né, pelo time. Em alguns momentos fala, Bruna, você está sendo mãezona aí, né? Então não pode ser mãezona. Então quando ela falou ali da frieza, é mais nesse sentido, tá, gente? Não do líder ser frio, mas assim, agora eu sou a líder, né? Então, peraí, deixa eu entender o que a líder faz nesse momento. Eu não sou mais colega de time, né? Eu tô me colocando no mesmo nível de colega. Não, agora eu sou líder. Então, o que uma líder faz com essa situação de má performance dentro do time? Tá? Então, E só complementando, assim, um dos principais pontos é você se colocar na sua cadeira, né? Você estar como gestor e descer para a operação é um papel, você permanecer na cadeira de gestor é outro papel. E se colocar nessa cadeira é muito difícil, diariamente. Tem horas que você desliza e você volta para a operação. É um aprendizado de todo dia, de todo dia. Então, eu acho que foi uma das que mais me impactou, sabe, Marcos? Óbvio que tiveram decisões, outras decisões que eu tive que tomar, outros posicionamentos que eu vi, o próprio amadurecimento, o meu amadurecimento como líder, o amadurecimento da minha equipe me aceitando como líder, mas essa foi a que com certeza me impactou muito. Entendi, parabéns. É que eu fui bem ao contrário de você. Eu abri uma empresa quando eu tinha 24 anos, 25 anos. Então, eu tive que ser líder e o técnico e o operacional tudo ao mesmo tempo. E essa parte aí que você falou da frieza, né? Eu sempre coloquei na cabeça, não, já tem que ser frio logo de cara. Então, o que eu consigo dizer para você, assim, que essa parte de não sentir remorso é a que foi que mais impactou e que eu vejo na parte assim, não vou falar com uma falha, mas uma grande dificuldade de várias pessoas de saber, né, ter esse tipo, né, não precisa sentir remorso, mas você tem que saber que ele existe só para ser o seu, vou falar assim, um stop para você pensar um segundo antes de tomar uma decisão fatídica, né? Mas é que os nós somos líderes nem humanos, sempre né? tomam decisões populares, né, Marcos? Muitas vezes a gente tem que tomar decisões impopulares, Não, quando mas ela pode reverter para o engajamento bom, isso, como foi o caso da Bruna, né? A decisão dela não foi fácil, não foi popular, mas quando ela falou que teve que para esse dispensar exemplo eu reverteu para o achei que não foi engajamento, né? fácil.
Oi, não sei se ouviram? Não, falhou. Tá. Quando a Bruna falou que teve situação de dispensar alguém, né? Isso eu acho que é difícil. Não é todo mundo que consegue levar isso facilmente, né? De tomar essa decisão. E também de, além de tomar a decisão, fazer a decisão existir, né? São duas coisas distintas. Uma coisa é você entender se está fazendo bem ou mal para a equipe. Outra coisa é, vou ter que resolver isso dessa forma, né? Então, são duas situações bem assim, não é sempre que a gente está preparado para tudo isso, né? Eu aprendi isso na marra. É isso Coração mesmo, de é líder tem que verdade. ser forte, gente. É bem isso. Coração de líder tem que ser forte. Por isso a gente precisa desenvolver bem a inteligência emocional, né, Gustavo? Para dar conta de Demais, tudo isso, né? Falar, ai, demais. meu coração. É Na verdade. época não tinha esse livro ainda, Inteligência Emocional, então, assim, É, muitas coisas que surgiram foi dos anos 90, né? Eu estava fazendo tudo isso já nos anos 80 e no início, né? Antes do ponto .com ainda, né? Quando estava começando a existir microcomputadores aqui no Brasil. E não tinha nem sistema de rede, tudo só de aluno. Então, você vai construindo equipes dessa situação e jovem ainda, né? Porque não tinha gente idosa querendo largar o emprego para abrir uma empresa pequena de software house na minha época, né? Eram jovens que É, abriam software house e tacava do jeito que dava, né? Mas aí, Marcos, posso te fazer uma pergunta? Quando você fez quando você tomou a decisão de abrir a sua empresa, de tomar um negócio com você liderando, qual foi a sua primeira tática? Foi contratar pessoas do mercado ou chamar um amigo, chamar um familiar, chamar aquela equipe de confiança para você começar a atuar? Eu fui ao contrário, foi um amigo de confiança que me pediu para eu ser sócio. Aham. Então, eu falo E porque o nessa, ponto, o nessa daí, ponto. a equipe já estava meio formada. Então, eu que tive que fazer um outro tipo de visão, né? Fazer eles confiarem em mim, né? Uhum. Então, não foi assim, eu contratei e consegui tentar fazer a confiança existir. Não, eu já entrei numa equipe pronta, né? E eu que tinha a missão de fazer eles confiarem nos meus julgamentos, né? Isso aí. Mas o muito remorso bom. né? O remorso existe e não é fácil de se lidar, É. né? Então, por isso que eu perguntei assim, o que que você teve que, você mesmo por você teve que lutar, né? Você diminuir essa parte de empatia, você como operacional, você como gestora, é uma questão chata de resolver, não é fácil, né? Demora um tempo, e depois você construir essa cadeia de confiança, também não é de um dia para o outro, né? Você teve que fazer isso, e a sua forma de julgar, você teve que saber compartilhar com o resto da equipe, né? É. Mas você sabe que você colocando essa questão do remorso, às vezes até parece que é um pouco racional demais da minha parte, mas eu enxergo às vezes que o remorso nada mais é do que uma consequência de uma decisão não bem resolvida, sabe? O remorso acontece quando você tem o arrependimento, quando você tem aquela dúvida, será que eu tomei a melhor decisão? Mas a minha situação de ter tomado aquela decisão foi tão bem é, clara na minha cabeça, tão por muito tempo construída, que depois que aconteceu, Marcos, eu não senti arrependimento nenhum, não senti remorso nenhum. Foi uma Então, situação que veio até como um certo alívio, sabe? mas o remorso que eu estou falando não é na hora que você tomou a decisão, é durante esse espaço de Sim, tempo que você teve, né, para raciocinar e fazer os seus julgamentos. É esses momentos que você tem o seu remorso acionando, e nessa hora que você tem que se conhecer a si mesmo, o quanto isso. você tem que dar um stop em cima disso. É isso aí. Nos momentos de decisão impopular, né, Marco? Fala, putz, eu vou precisar fazer alguma coisa, talvez eu não quisesse, talvez alguma ação mais, né, por orçamento, por, enfim, N decisões que a gente tem que tomar aí, né, durante a vida na empresa, e falar, ai, vou ter que tomar uma decisão difícil, talvez não fizesse, talvez não quisesse, mas precisa ser feito, né? Então a gente somos humanos, né? Não dá para ser frio, 100% frio o tempo todo, né? Mas, como a Bruna falou, a decisão tem que ser muito bem pautada. Então, se você construiu, mesmo que seja uma decisão, né, preciso tomar, mas se você construiu bem para chegar naquela conclusão, ótimo. O que não pode é a gente tomar ali no calor do momento, né, na pressa,
porque daí vai a sua popularidade, o seu engajamento, a confiança pelo buraco. Aí joga tudo fora, né? Mas, se for bem construída, até as impopulares aí vão dar bom, né? Ótimo nosso bate-papo, passamos até um pouquinho do tempo, então, novamente, quero agradecer vocês por terem vindo. Que bom que os feedbacks foram positivos, que eu consegui ajudar vocês. E eu vou colocar ali no grupo depois temas para a gente pensar juntos, né, para o próximo encontro, mas eu tenho alguns aqui já, né, e se vocês quiserem até já dar um pitaco, eu já até já começo a ver isso. Ah, tá aqui, ó, peraí. Minhas anotações, porque eu sou de geração X, eu gosto de papelzinho, tá? A gente pode falar sobre times multigeracionais, hoje eu só dei uma pinceladinha aqui, né? A gente pode falar sobre equipes remotas, né? Gestão de equipes remotas e híbridas. A gente pode falar sobre comunicação digital ou o reskilling da liderança, né? Novas habilidades de liderança. O que vocês gostariam de ter? O que faz mais sentido aí a gente falar? Elenca Querem aqui falar? novamente, Paula. Uhum, claro. Times multigeracionais, equipes remotas, comunicação digital e reskilling da liderança. A Emerson e a Tatiana concordaram ali com 4, é isso? 4. Tá bom. Então tá bom, gente. Vejo vocês aí. Uhum. Obrigada. Vejo vocês no grupo, a gente vai falando, tá bom? Um beijo. E Maravilha, a obrigado, fotinho. Paula. Fotinho. Ótimo. Obrigada a todos. Um beijo. Boa noite. Maravilha, Tchau. valeu, tchau, tchau, tudo bom, Obrigada, boa gente? noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.